Nessa videoaula nós falaremos sobre a classificação de um sistema linear. Então primeiro vamos fazer a definição de como se classifica. Classificar um sistema linear é considerar esse sistema em relação ao seu número de soluções. Então quando eu estou classificando um sistema, eu estou classificando comparando com a quantidade de soluções que o sistema possui. Desse modo, os sistemas lineares eles podem ser, maneira que eu posso classificar. Eu posso ter um sistema impossível ou incompatível, tanto faz chamar de sistema impossível como de sistema incompatível. É aquele que não admite solução. Então, quando o sistema linear não tiver solução, ele é chamado de sistema impossível. O sistema ele não admite solução quando o determinante da matriz A, que é o determinante da matriz dos coeficientes, ele for nulo, e pelo menos um dos determinantes relativo às incógnitas, ou o determinante de AX, ou o determinante de AY, ou o determinante de AZ, ou o determinante de AN, quando pelo menos um deles for diferente de zero. Então vamos lá. Como é que você vai saber que um sistema não tem solução? Quando é que você vai saber que um sistema é impossível? Você calcula o determinante da matriz A, ele tem que dar zero, e quando você calcular o determinante de AX, de AY ou de AZ, qualquer um deles, pelo menos um não pode ser zero. Continuando então, nós podemos ter sistema possível ou compatível. O sistema possível ou compatível é aquele que possui pelo menos uma solução. Bem, os sistemas possíveis ou compatíveis, eles são subdivididos em dois tipos de sistema. Ele pode ser chamado de sistema determinado, quando ele admitir uma única solução, certo? Bem, o sistema ele vai ser determinado quando o determinante da matriz A for diferente de zero. Toda vez que a gente tiver o determinante da matriz dos coeficientes diferente de zero, nós teremos o sistema determinado e todo sistema determinado tem apenas uma única solução. Por outro lado, se o determinante da matriz A for igual a zero, o sistema ele será dito indeterminado, certo? Que é quando ele quando ele admitir infinitas soluções. O que é necessário? Além do determinante da matriz A ter que ser igual a zero, todos os demais determinantes relativos a todas as incógnitas também têm que ser zerados. Então vamos pensar o seguinte. Determinante da matriz A diferente de zero é um sistema possível determinado. Só tem uma solução. Determinante da matriz A igual a zero. Determinante da matriz A diferente de zero, como eu falei, sistema possível determinado. Determinante da matriz A igual a zero. Ou o sistema é impossível, ou o sistema é possível indeterminado. Como é que você vai fazer a diferença? Quando todos os determinantes de todas as incógnitas, da matriz de todas as incógnitas, for igual a zero, o sistema é possível indeterminado. Ou seja, admite infinitas soluções. Tem solução, mas você não consegue escrever todas porque são infinitas. Agora, quando pelo menos um dos determinantes relativo a alguma das incógnitas for diferente de zero, o sistema é impossível. Por que é impossível? Porque é impossível dividir uma coisa por zero. Por isso que no caso de pelo menos um dos determinantes da matriz das incógnitas for diferente de zero, o sistema será impossível. Sistema impossível não tem solução, o conjunto de solução é vazio, e aí, claro, sistema indeterminado, o conjunto de solução tem infinitas soluções. Bem, eu trago um exemplo, Classifique esse sistema. Como a gente viu, o nosso primeiro trabalho tem que ser calcular o determinante da matriz dos coeficientes, que é a matriz A. Então, o determinante da matriz A eu pego produto dos elementos da diagonal principal, 3 vezes 2 dá 6, menos 1 vezes 1 dá 1. Logo, o determinante da matriz A é 5. Se o determinante da matriz A é 5, percebam que o determinante de A ele é diferente de zero. Sempre que o determinante de A for diferente de zero, o sistema ele é possível e determinado. Ou seja, tem uma única solução esse sistema que nós temos aí acima. E claro, se você quiser saber qual é a solução dele, é só você utilizar a regra de Cramer, que nós já estudamos agora há pouco. Ou um dos métodos que você já sabe. Segundo exemplo, classifique esse sistema a seguir. Bem parecido com o anterior. Você começa aí montando a matriz A. O determinante da matriz A você vai pegar
da seguinte maneira. Produto dos elementos da diagonal principal, 2 vezes 3 dá 6, menos produto dos elementos da diagonal secundária, 1 vezes 6 dá 6. Logo, o determinante da matriz A, 6 menos 6, é 0. Bem, se o determinante da matriz A é igual a 0, então agora vamos para o determinante da matriz das incógnitas. A matriz AX, você pega a primeira coluna da matriz A e troca pelos termos independentes. Daí você calcula o determinante da matriz AX. Isso vai ficar produto dos elementos da diagonal principal, 4 vezes 3 dá 12, menos produto dos elementos da diagonal secundária, 1 vezes 2 dá 12. Ou seja, determinante da matriz AX também é 0. Ainda não dá para eu dizer se é impossível ou indeterminado. Por quê? Porque nós temos que calcular todos os determinantes da matriz de todas as incógnitas. Daí então, o determinante da matriz AY, primeiro eu faço a matriz AY, né? Trocando a segunda coluna pela matriz dos coeficientes, né? Então vai ficar o determinante de AY, esse determinante que a gente está vendo, calculando então, 2 vezes 12 dá 24, menos 4 vezes 6 dá 24. Ou seja, o determinante de AY também é 0. O que nós temos? Nós temos que o determinante de A é 0, o determinante de AX é 0 e o determinante de AY é 0. Ou seja, quando todos os determinantes forem 0, o sistema é possível e indeterminado. Lembrando que sistema possível e indeterminado, ele possui infinitas soluções. Terceiro exemplo. Discuta o sistema. Pessoal, discutir o sistema é dizer se ele é possível, se ele é impossível, se ele é possível determinado ou é possível indeterminado. É fazer o que a gente já fez nos exemplos anteriores. Então, tudo começa pela matriz A, que é a matriz dos coeficientes, que eu vou começar calculando o seu determinante. 1 vezes menos 9 dá menos 9, menos 3 vezes 3 dá menos 9. Menos e menos dá mais, então o determinante da A é menos 9 mais 9, que é 0. Bem, se o determinante da A é 0, então você já sabe que não pode ser um sistema possível determinado. Porque o sistema só é possível determinado quando o determinante da A é diferente de 0. Isso aqui ou é um sistema impossível ou é um sistema possível indeterminado. Para saber disso, vamos calcular os demais determinantes. Matriz AX, eu troco a primeira coluna da matriz A pela matriz dos coeficientes, não, dos termos independentes, corrijam aí. Vou então calcular o seu determinante. Você pega produto dos elementos da diagonal principal, 4 vezes menos 9 dá menos 36, menos produto dos elementos da diagonal secundária, menos 3 vezes 5 dá menos 15. Menos e menos dá mais, então o determinante da matriz AX é menos 36 mais 15, isso vai dar então menos 21. Bem, o que nós podemos perceber? Já dá para parar por aqui. Nós temos que o determinante da matriz A é igual a 0 e nós já temos certeza de que pelo menos um dos determinantes da matriz dos coeficientes não é 0. Quando isso acontece, ou seja, quando não acontece de todos os determinantes zerarem, nós vamos ter que o sistema é impossível. Lembrando, o sistema impossível, o conjunto de solução é vazio, ele não admite solução. Quarto exemplo. Calcule o valor de K para que esse sistema seja possível e indeterminado. É só lembrar das condições. Vamos lá relembrar. Para que o sistema seja possível e indeterminado, todos os determinantes têm que ser igual a 0. Para que o sistema seja possível determinado, o determinante de A, da matriz A, tem que ser diferente de 0. E para que o sistema seja impossível, o determinante da matriz A tem que ser 0 e pelo menos um dos determinantes da matriz das incógnitas tem que ser diferente de 0. Vamos lá então. Começar então aqui. Para que esse sistema seja possível e indeterminado, nós sabemos que o determinante de A, o determinante de AX e o determinante de AY tem que zerar. Bem, a matriz A, que é a matriz dos coeficientes, é essa matriz que nós elencamos aí de elementos 1, 2, 5 e menos K. Montando o seu determinante, ele tem que dar igual a 0. Então, para que esse determinante dê igual a 0, eu pego aqui e faço o produto. 1 vezes menos K dá menos K, 2 vezes 5 dá 10. Então, menos K menos 10 tem que dar 0.
Ou seja, menos K tem que ser igual a 10, o que quer dizer que o K é igual a menos 10. Bem, se o K for igual a menos 10, eu garanto que o determinante da matriz A é igual a zero. O que vai garantir que o determinante de AX e de AY também seja zero? Tem que verificar, tem que calcular. Porque para que seja um sistema possível e indeterminado, o determinante de AX e o determinante de AY também tem que zerar. Bem, então para que K admita infinitas soluções, o K tem que ser igual a menos 10. Se a gente verificar o determinante de AX e o determinante de AY, nós vamos perceber que eles também zeram. Quinto exemplo da Fundação Carlos Chaga, de São Paulo. O sistema linear a seguir, ele é impossível se e somente se. Bem, sistema impossível é aquele que o determinante da matriz A é igual a zero e um dos outros determinantes não é zero. Vamos lá então. Escolhe aí então a matriz A. Estou só explicando o que eu já falei. Está aí a matriz A. Vamos calcular o seu determinante. O determinante dela tem que dar igual a zero. Então a gente percebe que esse determinante tem que zerar. Calculando o determinante, 1 vezes 1 dá 1, menos 1 vezes a ao quadrado dá a ao quadrado. Vai ficar que 1 menos a ao quadrado é igual a zero. Isso quer dizer que menos a ao quadrado é igual a menos 1, ou seja, a ao quadrado é igual a 1. Se a ao quadrado é igual a 1, então a é a raiz quadrada de 1, que é mais ou menos 1. Bem, se o A for igual a mais ou menos 1, eu garanto que o determinante da matriz A ele será igual a zero. Mas eu quero um sistema impossível. Eu vou ter que garantir que pelo menos um dos demais determinantes não dê igual a zero. Vamos lá então. Montando aí o determinante da matriz AX. Na verdade, montando a matriz AX. Calculando agora o seu determinante. O determinante da matriz AX vai ficar 0 vezes 1 dá 0, 1 vezes 1 dá 1. Então, o determinante de AX é 0 menos 1, que é menos 1. Ou seja, quando eu tiver o A igual a mais ou menos 1, nós vamos ter que o determinante da matriz A será igual a 0. E nós temos que o determinante da matriz AX, ele não zera. Então, já dá para a gente saber que pelo menos um determinante da matriz dos coeficientes não vai zerar. Desse modo, então, a gente já dá para saber que o sistema será impossível. Montando agora a matriz AY, eu vou trocar a segunda coluna pelos termos independentes. Calculo então o seu determinante daqui a pouco, porque eu vou primeiro determinar a matriz, Já que o A ele vale mais ou menos 1, para que nós tenhamos aí o determinante de A igual a 0, então quando eu pegar mais ou menos 1 ao quadrado, nós temos que a matriz AY é essa aqui. Mais ou menos 1 ao quadrado dá 1. Agora sim, calculando o seu determinante da matriz AY, a gente vai pegar produto dos elementos da diagonal principal, 1 vezes 1 dá 1, menos 0 vezes 1 dá 0. Logo, o determinante da matriz AY é igual a 1. O que a gente percebe? Para A igual a mais ou menos 1, eu zero o determinante da matriz A, mas o determinante das matrizes AX e AY não zero. Então, nesse caso, nós vamos ter um sistema impossível. Portanto, então, para que A seja igual a 1 ou menos 1, o sistema será impossível e a resposta correta é o item B. Com isso, então, a gente finaliza essa aula, onde nós falamos sobre como eu posso classificar os sistemas lineares.